Hey, honey! Tudo bom com vocês? Honey, estamos começando com mais uma aula e hoje nós vamos finalizar aquele nosso assunto que a gente estava estudando sobre Simple Past. A gente viu primeiro was, were, depois a gente viu os verbos regulares, depois a gente viu os verbos irregulares e agora a gente vai ver short answers, a gente vai ver as perguntas no Simple Past, no caso usando o verbo auxiliar did. A gente já viu a frase na forma afirmativa. Então, hoje a gente vai ver na forma negativa e nós vamos ver na forma interrogativa. Então, vamos lá. Compartilhar com vocês a tela. Aqui, yeah. Beleza, olha só. A gente já viu tudo isso aqui. Remember? Vocês lembram disso aqui que a gente já estudou? A gente começou estudando com verb to be no passado, was, were. A gente depois, aqui ó, a gente começou estudando com isso aqui, certo? Depois a gente estudou o simple past dos verbos regulares e depois a gente estudou os verbos irregulares. E a gente vê esse exemplo aqui, lembra? Que eu coloquei os verbos na forma afirmativa no passado. Então, hoje nós vamos fazer a forma negativa e interrogativa. E, gente, vai ser muito rápido essa nossa aula, porque é só isso e eu sei que vocês já sabem. Então, eu tenho quase certeza que aqui vai ser só para fazer com que vocês venham lembrar do assunto e tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. Olha só, babies, deixa eu colocar aqui. Aqui. Olha só, botei I saw you yesterday with my sister at supermarket. Eu vi você ontem com minha irmã no supermercado. O que vai acontecer, babies? Aqui tá a forma afirmativa. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Minha cara tá aparecendo. Ok. Babies, aqui tá a forma afirmativa no passado. Para fazer a forma interrogativa, o que eu tenho que fazer? What I have to do? It's so simple. É muito simples. O que vai acontecer? Olha só. Para colocar na forma negativa, babies, a gente vai ter um verbo auxiliar. Qual seria esse verbo auxiliar? O verbo auxiliar did, tá? Esse é o verbo auxiliar. Então, eu vou usar o did tanto para a forma negativa e vou usar o did para fazer a pergunta. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Estou botando na forma negativa, tá? I did. Então, vai ser sempre o sujeito, depois o did. Not. Ok. Esse not aí que é para dizer que é a frase que está na forma negativa, né? I did not. Teacher, did not. Tem a forma abreviada? Yeah, baby. Tem. Como é que fica did not? Fica didn't. Ok, babies. Opa. Fica didn't. Ok, so I can use did not and didn't. Eu posso usar did not e didn't. Yeah. Você decide qual você vai querer usar. Das duas formas está correto, tá? Estão corretos, tá bom? Então, eu coloquei aí I did not ou I didn't. E aí, depois disso, você tem que colocar o verbo. E o verbo, ele vai vir no passado? Eu vou ter que colocar só? No. Babies, como eu já tenho o verbo auxiliar did, eu não preciso mais colocar o verbo no passado, porque o did já me diz que a frase está no passado. Então, eu coloco o verbo no presente, teacher Kelly. Yeah. Então, vai ficar I did not see. Entendeu? Ou I didn't see. Por quê? Eu não preciso mais botar no passado. Porque eu já tenho o verbo auxiliar did. E o verbo auxiliar did já me diz que a minha frase, ela tá o quê? Ela já tá no passado. No caso aí, did not ou didn't é o quê? É uma frase que está no passado na forma negativa. Então, vai ficar I did not ou I didn't see you yesterday. Opa, sorry. E aí, você termina o resto da frase. Deu para entender, babies? Deu para entender? E para fazer pergunta, como é que vai ser, Kelly? É muito simples também, honey. O que vai acontecer? Você vai colocar o did no começo. Você vai começar com o verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar o quê? Did. Então, vai ficar did e depois vai vir o quê? O sujeito. Então, vai ficar did I, o verbo no passado ou o verbo no presente, no infinitivo. Você vai colocar o verbo no infinitivo, no presente, lembra? Por quê? Porque eu já tenho um verbo auxiliar did aí. Então, did I see you
Did I see you? Eu vi você yesterday. E aí termina o resto da frase e põe um ponto de interrogação. Deu para entender, meus amores? Vocês estão vendo que é bem fácil? Que não é difícil? É facinho, né? Então, olha só o verbo auxiliar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar essa frase aqui de azul, para vocês entenderem que é a forma negativa. Tá bom? E eu vou colocar essa frase aqui, que é a forma interrogativa, let me see. Green, colocar de verde, ok? Deu para entender? Então, aqui, agora, gente, she bought a red car. Ela comprou o quê? Um carro vermelho. Vamos colocar na forma negativa? Vamos colocar juntos? Como é que vai ficar? Começa com o quê? Com o sujeito. Qual é o sujeito da frase? Yeah, she. Exatamente. E depois disso, o que eu coloco? Vem... Isso mesmo, o verbo auxiliar. Então, did, o quê? Not. Teacher, não falei did not, eu falei didn't. Don't worry about it. Não se preocupe com isso. Como eu falei, você pode usar o um ou o outro. Se você falou da forma abreviada, it's correct too. Está correto também, né? Então, deixa eu botar aqui na forma abreviada. Tá bom? Ou um ou o outro, tá? Eu posso colocar os dois? Não, né? Também não é assim, né, Hannah? Você escolheu um ou outro, tá? She did not, o quê? Como é esse verbo no presente? Vocês lembram como é esse verbo no presente? Tá lá na listinha, lá no livro de vocês, que tem também. E aqui também no slide coloquei, né? O verbo dele no presente, no infinitivo, é buy. Beleza, então tem que botar ele no infinitivo, né? No presente. Então ficou, she did not buy a red car. A forma o quê? Que é a forma negativa. Beleza? E na forma interrogativa, o que eu tenho que fazer? A gente começa como? Exactly, colocando o dedo na frente. Depois a gente coloca o subject, que é o qual aí? O she, isso mesmo. Did she, o quê? Agora a gente entra com o verbo no infinitivo, no presente. Buy, exatamente. Did she buy a red car? E aí a gente vai colocar de verde, né? Para diferenciar. Ok. Ok, babies. Tá dando para entender, meus amores? Vocês estão vendo que não é difícil esse assunto, ele é bem facinho. E agora nós temos mais um aqui, que é she read 2 books last week. Lembra que eu falei que o read, o verbo ler, ele é escrito no presente dessa forma, no infinitivo e no passado também? O que vai mudar é a pronúncia, que no presente, né, ele vai ficar read, no passado vai ficar read, tá? E como é que vai ficar essa questão aqui? Vamos escrever na forma, o quê? Na forma negativa. Vai ficar he, o quê? Verbo auxiliar, didn't. E aí você escreve igualzinho. Mas e a pronúncia? Como é que vai ficar? Vai ser a pronúncia do passado ou vai ser a pronúncia do presente? A pronúncia do presente, né? Que vai ser o quê? He didn't read 2 books last week. E agora vamos fazer a pergunta para eles? Vamos? Então vamos lá. Did he, que depois vem o sujeito, né? Read 2 books last week. Você leu 2 livros semana passada? Beleza? E aí você pode responder. E como é que a gente responde? Agora que a gente vai ver os short answers, tá? Como é que a gente pode responder essas perguntas aí do did, né? Da forma interrogativa no passado. Vou já falar para vocês. Aqui, baby, se eu falar assim, ó. Did I see you yesterday with my sister at supermarket? Eu vi você com a minha irmã ontem no supermercado. Aí você pode responder, yes, I did. Sim, eu vi, né? Eu vi você, não. Você pode responder, yes, I did. Ou você pode responder, no, o quê? I did not. Ou a forma abreviada, didn't. Pronto. Então, teacher com os outros vai ser a mesma coisa? Uhum. Só que você tem que prestar atenção o quê? No sujeito. Vamos ver o sujeito aqui, ó. Did she buy a red car? Ela comprou um carro vermelho. Então, como é que vai ficar aí, ó? Você pode responder sim, né? Então, vai ser yes,
She did. Tem que prestar atenção no sujeito, como falei. Ou você pode dizer no, o quê? She didn't. Não, ela não comprou. Deu para entender, meus amores? Vocês entenderam que esse assunto ele é muito facinho? Facinho, né? Então, aqui hoje a gente termina o nosso Simple Past de tudo, do verb to be. Deixa eu terminar aqui, parar aqui. Compartilhamento da tela. Bem, aqui a gente termina o nosso assunto do Simple Past, do verbo to be no passado, dos verbos regulares, dos verbos irregulares, e essa questão de colocar a sentença na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Gente, vocês perceberam que é um assunto fácil, mas qualquer dúvida é só me procurar. Eu já falei para vocês que vocês podem me mandar e-mails ou vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram. Já aconteceu de alguns alunos me mandarem mensagem lá no Instagram, então, no Instagram, aí eu fico pensando em inglês, gente, aí sai tudo maluco. Peraí. Já aconteceu dos alunos me mandarem mensagem lá no Instagram, e aí lá mesmo eu acabo tirando todas as dúvidas, e é isso. É a nossa parceria, é um ajudando o outro sempre. Eu tô aqui para tudo, ok, meus amores? Eu deixei as atividades para vocês realizarem, e é isso. Então, hoje a gente termina a nossa aula sobre isso, e até a próxima aula.